vem de mim e pertence às regiões superiores. E eu conduzi os 12 salvadores do tesouro da luz, dos quais tomei uma parte da minha força. Então aqui Jesus ele explica muito claramente que os discípulos, e nós também, que nós não somos deste mundo. Por isso que ele fala, vocês não são desse mundo. Porque essa força, né? Aí no livro Pis Sofia, que eu fiz a live esses dias também, ele explica o que é essa força, que é a luz que ele traz, que é uma parte dele, que somos nós. E aí os homens desse mundo, eles não têm essa força, não são do Pai, eles não são. E aí eles pegam a alma que eles recebem não é do Pai, é dos arcontes, dos Ions. Ions são o universo, são os céus dos arcontes, tá? Então a gente não tem nada a ver com esse mundo, a gente não tem nada a ver com os arcontes, nós somos de Jesus, nós somos da luz e ele também. Por isso que o inimigo nos persegue, por isso que aqui ele também fala que da parte que o inimigo persegue e essas coisas também que acontece aí. Eu digo mais. Disse-vos aqui. E quando vim ao mundo, vim entre os anjos das esferas como Gabriel, o anjo dos éons, e os arcontes dos éons não me reconheceram. Pensavam que era o anjo Gabriel. E ocorreu que quando estive entre os chefes dos éons, olhei de cima o mundo dos homens, como manda o primeiro mistério, e vi Isabel, mãe de João Batista, antes de o conceber. Aqui é a mesma coisa que ele fala no livro Pis Sofia, por isso que eu falei que é muito parecido, e todos os livros gnósticos eles vão contar a mesma história, por isso que eu acredito muito mais nos livros gnósticos do que nos livros da Bíblia. Por quê? Para explicar para vocês, tá? A Bíblia... O vídeo está sem áudio? Não dá para ouvir? Vocês não estão ouvindo? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo, Mari? Você está ouvindo? E Andréia, vocês estão ouvindo? Alguém falou aí que não estava ouvindo. Liga o volume aí, gente, para ouvir. Tá, onde eu estava explicando. Tá. O que acontece? Por que eu falo que a Bíblia, assim, para mim, o Gênesis, a forma que eles colocam, tipo... Porque só tem aquele livro que conta aquela história. É um livro, o Gênesis, que conta. Deus criou o mundo em 6 dias e fez ali. Nos livros gnósticos, você tem 52 livros aqui, só na biblioteca de Nag Hammadi, fora os outros livros que tem outros achados. Metade deles conta a mesma história. Então temos 20, 25 livros que contam essa história de que o universo foi criado o mundo foi criado pelos arcontes, que o pai criou a Sofia criou Yadabaoth, e essa história aí. Então são muito mais, assim, para mim são muito mais livros e são muito mais concisos, eles não se contradizem. Tem muitos livros na Bíblia que ficam se contradizendo, então um fala uma coisa, outro fala outra, e aí às vezes fica confuso e contradiz. Esses livros não, tudo fala a mesma coisa. Então você lê um livro, ele vai complementar, vai falar o nome do mesmo anjo, vai falar a mesma forma, e se você não lê um, você não entende o outro, às vezes porque o outro explica e o outro fala como se você já soubesse e já tivesse lido. Então é um conhecimento assim, muito claro e para mim é surpreendente, tá? Tá. Não sei porquê, meu amigo. Mas entra no canal, tô fazendo um canal ao vivo também lá no Escola Gnóstica. Aí você ouve. Não dá pra... deu? Que bom. Então vamos continuar lendo. Então ele está falando que Jesus, quando ele passou pelos chefes dos Aeons aqui do universo, imagina o firmamento, os céus assim, tá cheio de demônio, tá? Demônio, de arconte. E aí os anjos também, que são desses céus também, eles não são bons não, tá, gente? Só os arcanjos que vêm da luz da Sofia, mas os outros, alguns dos que Sabaoth criou, não é legal não. Aí Jesus toma a forma de Gabriel. E aí Jesus... ele vem e fala que ele vai olhando tudo de cima e fazendo tudo que ele tinha que fazer, que o pai mandou ele fazer. Ele acha a Isabel para colocar João Batista lá, para João Batista vir antes, e aí todo esse ponto é o que ele vai explicar aqui agora.
E ocorreu que, quando estive entre os chefes dos éons, olhei de cima o mundo dos homens, como manda o primeiro mistério, e vi Isabel, mãe de João Batista, antes de o conceber, e pus nela a força que havia recebido do pequeno Iaô, o bom, que está no centro, para que pudesse pregar antes de mim e preparar os meus caminhos, e para que batizasse com a água da remissão dos pecados. E no lugar de um arconte incumbido de recebê-los, encontrei a alma do profeta Elias na esfera dos éons, e recebi sua alma, e levei-a à Virgem, filha da luz. E ela deu-a aos seus herdeiros, que a levaram ao seio de Isabel. Vocês podem ver, quem já leu, quem viu a outra live que eu explico da Piste Sofia, é a mesma história, ele só muda os nomes, o nome não, o jeito de falar aqui, que ela fala, ele fala que leva a Virgem, que é a Sofia, a filha da Sofia, que controla tudo isso daqui, e aí ela dá os seus próbulos, no outro diz, e nesse ela fala dá aos seus herdeiros, que eles que trazem o poder, a alma dos arcontes para as pessoas e colocam. E aí, ao invés de colocar uma alma de uma pessoa qualquer, ou dos arcontes, ele pega a alma de Elias, que estava lá nos céus dos arcontes, e coloca para que João Batista fosse Elias. Por isso que Jesus fala, ele é o Elias. Por isso que na profecia está escrito que Elias viria e tal. Então isso aqui está tudo explicado. Então aqui vocês percebem que eles explicam tudo o que está lá na Bíblia, bem resumido e sem explicação, que as pessoas ficam debatendo, será que João era Elias ou não, e ficar debatendo se Elias vai vir ou não, e aqui é muito claro, tá? E por isso que mandaram queimar e matar 2.000 anos atrás, 1.700 anos atrás, né? Tem 300 depois de Cristo. Esses livros, esse povo religioso... Tá, vou voltando. A força de Iaô, aquele que está no centro, e a alma de Elias, o profeta, uniram-se no corpo de João Batista. E por que duvidastes, quando eu vos disse que João havia declarado ser ele o Cristo? Vós respondestes que estava na Escritura que o Cristo viria. Elias viria com ele, e lhe prepararia os caminhos. Mas, ao me falarem assim, eu vos respondi, Elias veio, e eu preparei tudo, como está escrito. E como vi que não compreendieis que a alma de Elias estava em João Batista, falei-vos em forma de parábola. Então ele explica aqui, porque o que acontece? As pessoas, muitas, elas pensam assim, em reencarnação e outras coisas. Então quando eles pensam que é Elias, os judeus e os cristãos normais, né? Cristão normal, né? Porque eu sou um cristão gnóstico, né? Mas os cristãos ortodoxos aí, vamos dizer, católico, evangélico e tal. Eles pensam assim, Elias vai vir, tipo, pensa que o corpo de Elias lá, eles pensaram, Elias foi numa carruagem e foi lá pro céu. E aí eles pensam que o corpo dele físico vai vir, aquele mesmo corpo que ele tinha 1500 anos atrás. E não é nada a ver disso, não tem, porque para você ir pro céu, seu corpo tem que se desintegrar, você tem que virar luz, você tem que virar alma. Espírito, não é o corpo. Enoque tá no corpo dele, Elias não, é a alma deles, entendeu? É o espírito. E aí o que Jesus faz? Jesus, ele pega a alma de Elias e coloca no ventre da Isabel, e a força, que é a força de Iaô, que todos nós temos a força, então ele pega a força de Jesus, ou tem outras pessoas que têm outras forças de outros arcontes, e aí ele coloca em Elias, e aí nasce uma criança, a criança cresce, e ele fala, esse é Elias, mas não que é o Elias lá, mas ele veio velho, não, ele nasceu, conheço ele, não, porque ele tem essa força e a alma de Elias, está dentro dele, então esse é o ponto. Então quando a pessoa fala, reencarnação, não é que é o corpo, é uma pessoa nasceu e a alma dela volta, toma um chá de esquecimento lá e volta para buscar os mistérios. E a Virgem da Luz é que ela faz toda essa administração. As pessoas pensam que o universo, que nós existimos aqui, tudo é controlado pelo diabo, tipo, pensam que é controlado por Yadabaoth, pelo Sabaoth, pelo Deus dos judeus, tal, mas não é. Tudo isso daqui é controlado por uma mulher, é controlado pela Virgem da Luz, que é a Sofia, que ela criou eu não posso chamar ela de Sofia, vamos dizer, a Chamote. Ela cria todos esses seres, e aí, mesmo assim, ela está sempre acima deles, e aí como ela tem que reparar o erro dela, ela que
que determina o que vai ou não acontecer, as almas que vão nascer, e passa pelo julgamento. Então nos livros falam que passa por Sabaoth, passa por julgamento, e ela que decide se a pessoa vai passar para cima pro oitavo céu, se ela descobrir os mistérios, ou se ela volta e fica reencarnando, e aí passando aí pelo meio. Vocês vão entender isso lendo esse livro, mas é muito complexo. Isso é reencarnação, né? Capítulo 2. Jesus promete aos discípulos instruí-los em todos os mistérios. Então eu vou aqui mostrar para vocês todos os mistérios. Ninguém no mundo vai te mostrar como eu mostro. Então vocês são abençoados por Deus. Porque nem os templários, nem as pessoas 100 anos atrás não tiveram essa oportunidade. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 7 pessoas estão assistindo. E é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Quanto menos pessoa, melhor. Se tivesse um monte de gente, já tá enchendo minha paciência aí, com um monte de questionamentos aí que iriam atrapalhar. E Jesus continuou falando e disse: e segundo o mandamento do primeiro mistério, olhei de cima o mundo dos homens e vi Maria, que é chamada minha mãe carnal. Você tá vendo aqui, então, aquele negócio que fala, Maria é mãe de Deus, ela é mãe do universo, é poderosa e adoram Maria lá. Não tem nada a ver isso. Jesus, ele existe antes de qualquer coisa. Jesus, ele é o Senhor do universo, ele é a luz que domina tudo. Ele não tem nem palavra para falar que Jesus é. E aí, Jesus é maravilhoso. E aí ele tá olhando de cima e vê a mãe dele, entendeu? Era uma menina de 13 anos ali, porque ela teve filho com 13, 14 anos, sei lá. Aí ele vai e fala, olha, Maria tá lá, que eles chamam de minha mãe carnal, do corpo que ele vai lá e faz. Agora ele vai explicar como coloca. Mas é esse o ponto. Então não é o fato de adorar a Maria como algo que é poderoso como Deus. Tipo, colocar Deus, Maria, é intercessora, tipo, tá ali, você só chega a Deus se passa por Maria. Tipo, tem umas coisas que as pessoas, a igreja, principalmente a católica, colocou, que tira o foco de Jesus, tira o foco do Pai, tira o foco do Espírito Santo, e é essa a intenção dos arcontes, que você não busque diretamente o Espírito Santo, que você não creia no Espírito Santo, não creia em Jesus, e você creia em intermediários. Cada vez que você ora por um intermediário, você não está chegando em Deus, e aí fala, né, meu povo erra por falta de conhecimento. E aí aqui o problema é esse, é a ignorância. Mas esse livro vai trazer a luz para nós. Jesus continuou falando e disse: e segundo o mandamento do primeiro mistério, olhei de cima ao mundo dos homens e vi Maria, que é chamada minha mãe carnal, e falei-lhe sob a figura de Gabriel. Então, quem falou com Maria não foi Gabriel, foi Jesus na aparência de Gabriel. Ele parecia com o anjo Gabriel, ele tomou a forma do anjo Gabriel, mas foi ele que falou com a própria mãe dele antes de nascer, entendeu? E quando ela se elevou para mim, pus nela a primeira força que recebi do grande Barbelô. Quer dizer, o corpo que vem das regiões superiores. Então, Jesus estava ali falando com Maria, na forma de Gabriel, falou, você vai ter uma filha, tal e tal. E aí ela aceitou. E aí ele colocou nela a força. A força, sempre que eu falar força, vamos pensar assim, a energia nuclear, assim, não tem força fraca, força pequena, que move os elétrons, as coisas. Pensa nisso daí, tá? Quando é a força. Não é a luz, é a força que move, que faz a luz, entendeu? Quem estuda física quântica entende. Então sempre eles vão falar força, que é o que une as coisas. A gente fala força de vontade, o que faz o mundo é a vontade, tá? E essa coisa que a gente não vê, que chamam de matéria escura, chamam de coisa que liga os elétrons, que faz da forma, que faz ao invés disso ser carne, isso ser um ferro, uma garrafa, isso é a força, entendeu? E cada um tem uma força lá, e Jesus traz do grande Barbelô. Quando é o grande Barbelô, aqui ele está falando da mãe. A mãe é o pensamento do pai, que é o primeiro pensamento que tem o nome de Barbelo. E aí ele fala que ele pega, por isso que às vezes falam, Maria concebeu por obra do Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo é uma mulher, entendeu? Então não tem como uma mulher fazer com outra mulher. É isso que eles falam. Ela recebeu uma força, mas essa força é que ele coloca no ventre dela, mas ela gera esse corpo. Ele fala, eu recebi esse corpo da mãe, e aí ele conta aqui. O corpo que vem das regiões superiores. Então ele coloca lá dentro da barriguinha dela. Ela era pequenininha. E no lugar da alma, coloquei nela a força que recebi do grande Sabaoth, o bom, que está no hemisfério da direita. Então, quando ele passou lá pelo Sabaoth, que é o sétimo, que está no sétimo céu lá, que se arrependeu, para Jesus também, vocês têm que ler os outros livros para entender isso. E aí ele pega a alma do filho dele, que à direita de Sabaoth tem o filho dele que chama Jesus também. E aí tem a Sofia e tem Yadabaoth na esquerda e tal, e ele coloca aqui no hemisfério da direita. E aí ele pega o filho dele, Jesus, e coloca a alma. Por isso que a gente fala que Jesus, ele é a luz que estava dentro do corpo. E Jesus, assim, no Apocalipse de Pedro, conta que existiam 5 Jesus, assim, vamos dizer assim. Pedro olhou e viu 5 Jesus. Viu o Salvador em cima da árvore, viu um sorrindo para ele, tinha um falando com ele, tinha o Cristo sendo crucificado lá o corpo, e ele falou, mas quem que é? Eu estou vendo você aqui, você está ali e tal, e ele conta esse mistério. E aí, se vocês quiserem ler, tem também vídeo falando sobre isso. Mas é muito legal. Então pensa assim, Jesus todos nós somos uma mistura de um monte de coisa. Você tem a força, tem o espírito falsificado, tem o destino, que fica rodando em você, tem o seu corpo, tem a alma, tem um monte de coisa. Então você não é uma coisa só. Tá? Respira. E no lugar da alma, coloquei nela a força que recebi do grande Sabaoth, o bom, que está no hemisfério da direita. E as 12 forças dos 12 salvadores do tesouro da luz, que recebi dos 12 diáconos que estão no centro, e levei-as à esfera dos arcontes. E os decanos dos arcontes e seus satélites acreditaram que eram as almas dos arcontes, e as levaram aos satélites, e eu as coloquei no seio de vossas mães. E quando chegou o tempo, os pariram. E em vós não havia nada da alma dos arcontes. Entenderam, né? Não precisa explicar. E quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas a seus discípulos no Monte das Oliveiras, continuou instruindo-os e disse, regozijai-vos, e que a alegria desça sobre vossa alegria, porque os tempos chegaram. E eu me vestirei com a roupagem que me foi preparada desde o princípio, e que no último mistério, até o tempo de sua perfeição. Mas seu tempo não havia chegado, e ele não podia falar-vos da verdade desde o seu princípio até seu fim, como terá de ser para que o mundo seja salvo por vós. Regozijai-vos, pois, bem-aventurados sois vós entre todos os homens, porque haveis de salvar o mundo. E quando Jesus acabou de falar assim, disse, eis que aqui recebo minha vestimenta, e que toda a ciência me é dada pelo primeiro mistério. Esperai um pouco, e eu vos revelarei todo o mistério e toda a pleroma, e nada vos ocultarei a partir de hoje. Mas na perfeição eu vos instruirei de toda a perfeição, e de todos os mistérios que são em si mesmos o fim de todos os fins, e a gnose de todas as gnoses, que há em minha vestidura. E vos explicarei todos os mistérios, desde o interior dos interiores até o exterior dos exteriores. Escutai, pois, e ouvi todas as coisas que me sucederam. E ocorreu que, quando o sol se ergueu no oriente, desceu uma grande potência da luz, na qual vinha a minha vestimenta, que eu pus no 24º mistério, como vos expliquei. E encontrei o mistério em minha veste, escrito com 5 palavras, que pertencem às regiões superiores, e que são Zama, Zama, Ozará, Chama, Ozai. E sua explicação é esta: o mistério que está fora do mundo
é que é causa de que o mundo haja sido feito. É toda a ação e toda a elevação, e projeta todas as emanações e está em todas elas. E vim para que nos associemos contigo. Nós estamos inteiros contigo. E nós somos uno e idêntico. E tu és uno e idêntico. Vocês entenderam o mistério aqui. É tudo que a gente entende hoje da física quântica, que tudo é uma coisa só, que todas as coisas são feitas do mesmo elemento e tudo é uno e idêntico e tudo isso. Então, o mistério da roupa de Jesus, está escrito isso em Zamazama, Ozará, Chamá, Uzai. Tudo isso significa isso daí. E este é o primeiro mistério, feito desde o princípio, que todas as coisas são uma só. É isso que o budismo prega, que o taoísmo prega, que as outras filosofias entendem que quando a pessoa é iluminada, ela percebe isso. Quando você é iluminado, você alcança a iluminação, você entende que todas as coisas são uma só. Tudo, você e o universo e tudo que existe tiveram a existência juntos. E tudo isso é uma coisa só e todas as coisas são feitas dessa energia, dessa força. Esse é o ponto. E este é o primeiro mistério, feito desde o princípio e que é inefável diante da emanação. E todos nós somos o seu nome. Entendeu? Então aqui ele fala, todos nós somos o seu nome, todos nós somos um com o todo. E nós, pois, vivemos inteiramente para ti, no último limite, que é o mesmo que o último mistério desde o interior. Então esses são Jesus falando com Jesus, as luzes, o Salvador, a Damas e todos os outros falando com ele. O pleroma. Pleroma são as emanações do Pai, tá? Então nós damos vários nomes para várias coisas, mas tudo é a mesma coisa. Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente dá esses nomes, mas eles são um. Os anjos, os pleromas, as emanações, a Damas, a Armosel, Orael, Darvetai, Lelef, todos isso aí são só emanações. 7 também, tem vários. E te havemos enviado tua vestimenta, que é tua desde que no princípio a situaste até o último limite, até que seu tempo tenha chegado, segundo a disposição do primeiro mistério. E havendo chegado o tempo, te darei. Venha a nós, para que sejamos em ti, para que te invistamos do primeiro mistério e de toda a sua glória, segundo a ordem do que nos deu o primeiro mistério. Tem um livro, tá aqui também, chama O Hino da Pérola. Também vocês podem entender através desse livro também. É como se fosse uma poesia aí, contando como é que vem aqui a alma e desce como uma pérola. E você tem que encantar a serpente e aí depois tem que pegar suas vestimentas. Aí o pai envia as vestimentas e envia uma águia como essa daqui, para te explicar que você é um filho de um rei e você não tem que ficar aqui nesse mundo de destruição tal, e você pode voltar para o pai. E é muito bonito assim, e explica isso daqui. Porque tu és nosso predecessor e foste feito antes de nós. Põe tua veste e verti a nós, que necessitamos de ti. Isso é muito bonito. Porque Jesus é o início de todas as coisas. Para que nos vistamos com ela, até que o tempo marcado pelo inefável se tenha completado, e o tempo já se completou. Vem, pois, a nós para que te vistamos, até que completes todo o mistério da perfeição do primeiro mistério determinado pelo inefável. Vem a nós e deixa o mundo, e receberás toda a tua glória, que é a glória do primeiro mistério. E quando reconheci o mistério dessas palavras na vestimenta que ele me havia enviado, vesti-me com ela, e me converti em uma luz imensa, e voei às regiões superiores, e cheguei às portas do firmamento, transformado em claridade incomparável. Tá vendo como isso é lindo, gente? Imagina e visualiza. Esses livros você tem que ler e visualizar, entendeu? Você tem que ler e imaginar. Jesus está explicando para eles que a veste dele
Imagina uma veste falando. Essa veste não é uma roupa igual essa minha camiseta. Que bonito em falar isso, né? Não é uma camiseta, a luz. É a luz que é a veste dele. Você tem uma veste de luz. E as vestes valem mais que a gente no reino espiritual. Está escrito no Evangelho de Filipe. E aí você pensa Jesus se vestindo dela. Como se fosse uma luz para você sair voando, entendeu? Porque, como eu disse, você só pode sair voando no universo se você tiver uma luz. É como se fosse uma nave espacial, tá? Pensa assim, se você pudesse criar uma nave espacial que voasse à velocidade da luz, do que ela teria que ser feita? De luz. Porque a matéria não suporta. Se qualquer coisa chegar a um décimo da velocidade da luz, se desintegra, entendeu? Nem um décimo, um centésimo da velocidade da luz se desintegra. Uma vez, esses dias eu vi um vídeo, eu também gosto de ver esses vídeos de ciência. O objeto que mais chegou rápido, na velocidade mais rápida na Terra, foi uma tampa de bueiro, tá? Foi uma tampa de bueiro que ela tinha, acho que 900 quilos, que eles colocaram, os Estados Unidos eles faziam várias experimentos de bomba nuclear, tipo na Guerra Fria. E aí eles foram colocar uma bomba no meio do deserto lá, só que para explodir embaixo da terra. E aí eles colocaram lá, tipo, sei lá, 2.000 metros de profundidade lá, sei lá. Só que daí, para colocar a bomba, aí colocaram uma tampa de ferro de 900 quilos para tampar lá, para não cair a explosão. Só que quando explodiu a bomba, a energia foi tão alta, tão grande, que essa tampa saiu. E aí ela saiu e foi pro céu. E aí, como tinha umas câmeras filmando a explosão e tal, aí tiraram a foto. E aí deu para medir a velocidade meio da foto, da filmagem ali da câmera, e falaram que, tipo, chegou, sei lá, nem 1% da velocidade da luz, vamos dizer assim. Mas é isso, eu não lembro do vídeo. Mas é uma velocidade absurda. E aí falam até hoje que não acharam a tampa, ela deve estar vagando pelo universo, ou ela deve ter se desintegrado por chegar numa velocidade tão grande. Então a gente não consegue, só se você vir a luz, entendeu? Então quando você vê uma imagem dessas naves aí, desses OVNIs, os arcontes e tal, eles têm essa vestimenta de luz para eles poderem viajar e sair de um planeta para outro numa velocidade tão grande assim. Tem um filme também, eu li esses dias, do cometa, de um cometa, e tem um filme falando que os caras iam invadir os extraterrestres, iam invadir a Terra. Só que daí eles demoram 400 anos para chegar, da distância da coisa. Eles falam, daqui 400 anos a gente tá chegando aí e vai invadir a Terra. Porque não tem, mesmo se você tá na velocidade da luz, dependendo do lugar que você tá no universo, vai demorar 400 anos. Então, resumindo, gente, Jesus, ele é a luz, então a vestimenta dele, tudo isso vai além da velocidade da luz, e não é essa luz que a gente vê, é algo surreal, algo espiritual, e no reino espiritual não tem essas leis nossas, não tem o tempo, não tem velocidade e tal, não tem esse negócio de precisa quebrar a velocidade do espaço-tempo e tal. Pensa nisso, pensa nessa parte espiritual. Eu não sei quem me perguntou, eu postei uns livros, uns vídeos dos Anunnakis e dos Arcontes e tal, e falando, né, do filme Contato de Quarto Grau, e as pessoas pensam, mas eles são assim, gente, isso é material, entendeu? Isso aí são seres que eles estão nessa vibração baixa aqui. Essa nossa parte, quando eu falo matéria, é porque o caos é uma parte de vibração baixa de uma energia, tipo, que não tem comparação com a energia do Pai, é uma cópia. Tipo, não tem a parte do Pai, que é o que Jesus traz para nós, é essa força, essa energia incrível. Agora o que a gente tem aqui é como se fosse uma matéria, como se você fosse comparar a velocidade do som com a velocidade da luz, entendeu? Mais ou menos isso. Voltando, porque tem mistério e ninguém quer me ouvir. Tem que ouvir a palavra, ouvir o livro, não as minhas. Então, voltando aqui. E ele vai falando, e quando reconheci o mistério dessas palavras na vestimenta que ele me havia enviado, vesti-me com ela e me converti em uma luz imensa. E voei às regiões superiores e cheguei às portas do firmamento, transformado em claridade incomparável. Capítulo 3. Cristo explica a seus discípulos sua viagem através das diferentes esferas. Então Jesus vai dar um rolê e fazer uma viagem espacial, entendeu? Viagem astral, viagem espacial, para quem fala de qualquer jeito que vocês falam, mas a gente fala sobre as esferas, que são como se fossem galáxias, entendeu? Não pensa a esfera como Marte, Júpiter, Plutão,
Não é isso aí que a gente está falando, não. Isso aí são esferas, são as galáxias, entendeu? E todas as portas do firmamento abriram-se diante de mim. Porque Jesus é luz. E subi à primeira esfera, e brilhei com uma luz intensíssima, 59 vezes maior que aquela com que cintilei no firmamento. E quando cheguei às portas da primeira esfera, todas se abriram na hora por si mesmas. E quando entrei no círculo das esferas, emanando uma luz infinita, todos os arcontes perturbaram-se diante do esplendor que eu apresentava. E vendo minha roupagem, viram o mistério do meu nome. E sua perturbação aumentou. E tiveram grande espanto. E disseram: que mudança produziu em nós o Senhor do firmamento? E suas fileiras e seu agrupamento se romperam, e cada um se deteve em sua fileira. E me adoraram a mim e a minha veste, e cantaram hinos do interior dos interiores com grande temor e surpresa. E me dirigi às portas da segunda esfera, que é o Eimarmené. E suas portas abriram-se por si mesmas. E entrei no círculo de Eimarmené, cercado por uma luz formidável. E não havia nenhuma outra luz que não fosse a minha. E a luz era 49 vezes maior ali do que na primeira esfera. Você imagina assim, Jesus está chegando, aí ele passa de uma galáxia, aí ele vai para outra. Eu falo galáxia para você ter uma noção assim do que é um conjunto de estrelas, um conjunto de... Aí você coloca como se os arcontes fossem as estrelas e tal. É só para você ter um paralelo com algo material, mas não é nada a ver isso, é no mundo espiritual, que é bilhões de vezes mais do que a gente consegue ver mesmo com o telescópio, tá, gente? Mas eu vou colocando assim como um paralelo para você que entende um pouco de astrologia, de astronomia. Vai uma constelação, uma galáxia. Aí é Marminé, é onde tem as constelações, entendeu? E aí onde controlam, que ontem acho que eu falei disso mesmo, que tem toda a astrologia, que fala, Escorpião com ascendente Sagitário, tá naquela coisa, você consegue prever como vai ser o dia de um escorpião, tá, essas coisinhas aí. E aí tudo isso acontece nesse lugar. Imagina várias estrelas, imagina os arcontes tipo, brilhando como lá, e as estrelas brilhando, uma estrela tem brilhosidade, né, luz. E Jesus fala aqui que quando ele chega, só existia a luz dele. Então você pensa, para alguém ofuscar a luz de uma estrela, de milhões de estrelas, bilhões de estrelas, ele fala que a luz dele foi 59 vezes maior do que a luz que ele estava na primeira esfera. Ele ilumina uma galáxia inteira, o universo inteiro, entendeu? Então quando as pessoas falam assim, Jesus, os gnósticos falam que Jesus não é o corpo, que Jesus não é aquele que está preso na cruz, não é negro, branco, não fica, a gente não fica debatendo se Jesus é preto, se Jesus é branco, é árabe, se Jesus se tem o sangue de Jesus lá no sudário, se Jesus vai voltar para Jerusalém, se tem sei lá, o Santo Graal, essas coisas físicas. A gente não tá nem aí para essas coisas físicas, porque Jesus só entrou naquele corpo, gente. Era a força que estava nele, depois ele é o Senhor do universo, você entende aquele, ele ilumina uma luz o universo inteiro. Isso nem era a luz dele toda, entendeu? Ele só estava ali dando um rolezinho e mostrando e aumentando a luz dele em cada lugar, porque nem os arcontes conseguem suportar, olhar para a luz verdadeira de Cristo. Nem nós, nem arconte, nem anjo, ninguém consegue. Isso é Jesus, gente. Esse é meu rei. Então quando você ora em nome de Jesus e tem um demônio, você não tem que ficar, o demônio vai me pegar, o demônio vai... Gente, o nome de Jesus é poderoso, assim, assim, qualquer demônio treme, qualquer poder treme, porque, você vê, ele fala, os arcontes viram só o meu nome, eles tremeram, se perturbaram. Então sempre, você tem que, aconteceu uma coisa, você fala, Jesus, 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 só isso. Repete. Quando eu orava pelas pessoas, eu não oro mais por ninguém. Gente, o povo fica querendo que você ora pelas coisas erradas aí, pra arrancar marido dos outros, pra coisas erradas. Eu não oro, só
oro para Deus proteger o mundo todo, as pessoas, né? Mas não pessoas, assim, vem aqui em casa para orar, faz tempo que eu não oro. Mas quando eu orava, eu era criança e tal, aí eu ficava só assim, Jesus, 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 e aí as pessoas caíam, os demônios saíam, eu não precisava fazer nada, gente, é só o nome de Jesus, é só você repetir. Quando eu quero o poder, eu falo, Jesus, vem, papai, Espírito Santo, só fica repetindo, não tem que ficar, tipo, faz isso, qualquer coisa que eu fale não dá. Eu falo, me dá 1 trilhão de vezes mais poder, porque você tem que entender a grandeza dele. Fala 1 bilhão de anjos, trilhão, porque se você limita, Deus, eu quero um anjo, Deus, eu quero isso, é como se você tivesse ainda com essa noção de Jesus na cruz, entendeu? Jesus, um ser, tipo, igual a gente. Aí você acha que Jesus é igual a você, e aí você limita ele. Você não pode ver Deus como uma forma humana. Aprende isso. Isso não faz sentido. Esse é o ponto. Vamos voltar. Emarmené. E todos os arcontes da segunda esfera caíram, em sua perturbação uns sobre os outros, cheios de espanto da luz que eu trazia. Tá vendo, gente? Não tem esse negócio do diabo luta contra Deus, isso daí contra... Não, isso é os arcontes que lutam entre si. O diabo não tem nem comparação, arconte nenhum, nem comparação com nada com Jesus. Não tem nem como eles olhar e enfrentar o Pai ou Jesus, entendeu? Tipo, essa é a história das pessoas para limitar Deus e para manter as pessoas presas ao mal. Por isso que eu falo, esses livros são a libertação, entendeu? A libertação do medo. Porque daí você, quando você tem essa noção, você não tem medo mais. Não tem medo que alguém fez uma magia para você, o que vai acontecer no futuro ou não. Se você crê em Jesus, você entende que Jesus é o Senhor de todo o universo da luz e não tem nada impossível para Ele, não tem força alguma deste mundo que possa combater Ele. E Ele está com você todos os dias. Entende? Bora! E todos os arcontes, eu amo essa parte, gente, eu vou repetir porque eu gosto. E todos os arcontes da segunda esfera caíram, em sua perturbação uns sobre os outros, cheios de espanto diante da luz que eu trazia. E vendo em minha roupa o mistério do meu nome, ficaram surpresos e se perguntavam como o Senhor nos mudou sem que soubéssemos. Porque Jesus desceu e ninguém viu, entendeu? Eles estão vendo ele subindo só. Porque quando ele desceu, ele foi transformando-se na forma deles. Então eles não viram. Falaram, tá descendo um anjo a mais, um anjo. Agora quando Jesus sobe com a veste dele e sobe como Senhor do universo, entendeu? E aí eles falam, como é que ele passou? Que a gente não viu o Senhor subindo, descendo. Esse é o poder. Jesus é luz, mulher. Isso. Ele é luz. E o Pai é o Pai da luz, entendeu? Aqui. E se romperam os laços de seus laços e de suas fileiras e de seus alicerces. E cada um ficou em seu posto e prosternando-se diante de mim e de minha veste. Todos me adoraram. Os arcontes, qualquer poder, eles adoram Jesus porque Jesus é rei, entendeu? Ele é o rei dos reis, ele é luz. Não tem para ninguém. E cantaram um hino desde o interior dos interiores e estavam cheios de temor e perturbação. E deixando aquele lugar, subindo para os grandes arcontes dos aeons, cheguei aos seus véus e às suas portas, em meio a uma claridade imensa. E não via além da minha nenhuma outra luz. E quando cheguei aos 12 aeons, suas portas se moveram e seus véus se descerraram por si mesmos, e suas portas se abriram na hora. E entrei no meio dos bons, cintilando um resplendor imenso, em que nenhuma espécie de luz faltava. E este resplendor era 49 vezes maior do que em Emarmené. E seus anjos, e seus éons, e seus arcanjos, e seus arcontes, e seus deuses, e seus senhores, e suas forças, e suas luminárias, e seus ancestrais, e seus tríplices poderes,
viram que eu era a luz infinita, e que nenhuma espécie de luz é alheia. Você entendeu que Jesus é a luz infinita, Mário? Jesus é luz. Ah, eu amo Jesus. Vai dar 1 hora de live já, hein? Parece que faz 5 minutos. Eu falo, eu vou fazer só 30 minutos. Aí quando eu começo a fazer, parece que vai rápido. Eu vou correr minha cadeira. A gente me lembre de comprar uma cadeira melhor. Daí eu faço live mais tempo. Aqui, o problema é essas cadeirinhas, velho. Voltando. E se surpreenderam, e um grande pavor dominou-os quando viram a luz deslumbrante que havia em mim. E seu pavor e sua perturbação chegaram até as regiões do grão-mestre dos céus, dos 3 grandes tríplices poderes. E para seu grande espanto, o grão-mestre e os 3 grandes tríplices poderes corriam de ir lado para o outro. Corriam de um lado para o outro. Imagina Yadabaoth e os 3 poderes, os tríplices poderes correndo. Correndo, fugindo um para o outro, com medo de Jesus. É isso, gente. Ai, ai. E não puderam fechar suas regiões. Tal era o grande temor que experimentavam. E reuniram todos os seus éons, todas as suas esferas e todos os seus súditos espantados com o grande resplendor que viam em mim. Porque o mundo não poderia ter suportado. Aqui ele fala, porque o mundo não teria podido suportar a luz que havia em mim entre os éons, pois se teria dissolvido. Entendeu? Jesus está falando, o mundo não poderia ter suportado a luz que havia em mim quando eu estava nos éons do grão-mestre e dos bons. Porque o mundo teria se dissolvido. Então Jesus aqui está falando que a luz que ele estava naquele lugar é tão forte e poderosa que teria dissolvido a terra. Então é uma luz maior que a luz do sol, maior que qualquer coisa que você tenha compreensão. E isso, você falar isso, um livro escrito há 2000 anos atrás, imagina a comoção que não gerou nos judeus, nos gregos, nos filósofos, alguém falar isso lá para eles, alguém ler esse livro lá para eles, por isso que mandaram matar. Porque não tem na cabeça das pessoas o sol era tudo que existia de mais luminoso, a terra foi criada coisa, não teria um ser, um homem falar, que eles achavam que Jesus era um homem, um profeta, né? Falar que tem uma luz, que é a luz onde ele está lá no universo que eles nem entendem, uns aqui são universos, que tem uma luz que se ele tivesse mostrado essa luz na Terra, teria dissolvido a Terra. Imagina, você está lendo isso e para você é meio estranho, não é? Agora imagina, volta e se coloca na pele de um fariseu, na pele de um bispo, padre católico há 2.500, 700 anos atrás, na ignorância lá. Um romano que acreditava em Zeus, que acreditava em Afrodite, entendeu? Então você tem que, quando você lê isso aqui, você entende, você tem que pensar assim, esse livro aqui não fui eu que escrevi, eu não estou falando uma coisa, para você hoje é claro, porque a gente tem conhecimento da física quântica, do universo, tamanho do universo, que existem estrelas que são bilhões de vezes mais luminosas que o Sol, e hoje você tem esse conhecimento, a gente tem, mas naquela época eles não tinham, então isso é absurdo para alguém falar. E mais absurdo seria alguém criar e inventar isso. Então por isso que eu acredito muito que esses livros, e eu acredito piamente, né? Não é, acredito que para mim esses livros são dos livros, e assim, não duvido que isso seja realmente escrito e falado por Jesus, tá? Não escrito, né? Escrito por Valentino, mas que Jesus tenha falado isso e que para mim faz muito mais sentido do que qualquer outro livro da Bíblia. Desculpe. Porque se você olhar pela Bíblia, né, o povo ainda briga falando que a Terra não é nem redonda. Voltemos. Aqui.
porque o mundo não teria podido suportar a luz que havia em mim entre os éons, pois se teria... Aqui. Porque o mundo não teria podido suportar a luz que havia em mim entre os éons, pois se teria... E eu brilhava ali com uma luz 8.700 vezes maior do que a que me acompanhou quando eu estava no mundo convosco. Você entende? Jesus está falando aqui para os discípulos que quando ele está nos aions aqui dos arcontes ainda, ele nem está nos céus do Pai ainda, ele está nos aions dos arcontes aqui no caos. Ele brilhava ali com uma luz 8.700 vezes maior do que a que acompanhou ele quando ele estava no mundo, aquela que fez ele sair do mundo, que ele vestiu a vestimenta para ir para o firmamento. Então ele está falando, eu estava com uma luz 8.000 vezes maior do que aquela que vocês viram e vocês já não conseguiam olhar, que era maior do que a luz do sol. E quantos havia no círculo dos 12 éons ficaram aturdidos, vendo a luz que me envolvia. Ele está falando, todo mundo que estava lá no círculo dos 12 éons, então 12 éons aqui são 12 universos dos 12 arcontes. O círculo é uma galáxia, eu não posso falar galáxia, vamos pensar num universo que tenha 12 galáxias lá, e cada uma é de um arconte, que são os 12 céus, vai. E aí, ele está falando que todo mundo ficou com medo, aturdido, vendo a luz que me envolvia. E então passaram a correr de um lado para o outro. Então todo mundo está correndo de um lado para o outro com medo de Jesus. E todas as suas regiões, seus céus e seus mundos se abalaram, porque não conheciam o mistério que se havia completado. Agora vai, né? E Adamas, o grande tirano, e todos os tiranos que estão entre os éons, puseram-se a combater a luz, e não puderam ver o que combatiam, porque nada viam, senão uma luz brilhante. E quando combatiam a luz, sucumbiram todos, e caindo sem forças, ficaram sem respiração, como os habitantes da terra ao morrer. Aqui ele está falando que os arcontes lá, Adamas e os tiranos, os maus, que ele está falando dos bons, aí depois ele vai para dos maus. Não que eles sejam bons, assim, bons é como se a gente diz de Sabaoth o bom, porque ele se arrependeu. Mas aí tem os da esquerda também. E aí eles começaram, eles viram a luz e falaram, o que essa luz está atrapalhando e destruindo o nosso universo aqui? Aí eles falaram, vamos lutar. Não é uma coisa se eu ver a luz aqui e eu tentar lutar contra a luz, tipo, não faz sentido, entendeu? E eles tentaram lutar contra a luz, mas eles caíram todos como mortos, perderam a inspiração. Eles não estavam lutando contra Jesus, estavam lutando contra a luz, porque Jesus estava vestido com a vestimenta de luz dele. Ele é luz infinita, mas ele estava com a vestimenta dele. E eu arrebatei-lhes a terça parte de sua força, para que não pudessem reincidir em seus maus atos, nem os homens da terra os invocassem em seus mistérios revelados pelos anjos pecadores e que formam a magia. Tá vendo quem é que eles adoram? Esses magos, esses luciferianos aí que vocês ficam vendo os vídeos desses caras aí, fica vendo o vídeo deles. Fica aí seguindo as coisas deles aí pra você ver. E Jesus tirou a terça parte deles porque para eles parar de reincidir, fazer essas coisas que os anjos pecadores ensinaram os homens a invocar esses seres para fazer mal para os outros. E assim, se os homens os invocassem com fins perversos, não poderiam praticar suas más ações. E troquei os Eimarmenés e as esferas que são as suas soberanas, e voltei-as durante 6 meses para a esquerda e 6 meses para a direita, para que exercessem suas influências segundo a determinação do primeiro preceito e do primeiro mistério. E Iaô, o guardião da luz, as havia colocado com frente sempre para a esquerda, e exercendo assim os seus influxos e suas funções,
Eis que quando eu chegava às suas regiões, mostraram-se rebeldes e hostis à luz. E por isso eu tirei-lhes a terceira parte da sua força, para que não pudessem praticar suas ações maldosas. E mudei os Hermamenés e as esferas, coloquei-as à direita durante 6 meses para exercer seus influxos e 6 meses à esquerda. Agora vai começar as perguntas das mulheres. Essa é a parte mais legal. Oi, Edilane, boa noite. Isso aconteceu já. Isso aqui Jesus está contando, Mari, quando ele subiu ao céu. Ele estava com os discípulos, aí ele subiu aos céus. Porque ele recebeu a veste dele e subiu. Aí ele ficou um tempo lá no céu, no universo, subiu até o Pai, que ele vai explicar, e depois ele volta para ensinar para os discípulos tudo. Porque quando Jesus estava na carne, ele não tinha essa compreensão dos mistérios, porque ele também caiu no esquecimento, como a gente, para entrar no corpo e tal, ele tem. Então, no momento ele tinha a alma de Sabaoth, e ele era a força e tal. Mas aí a vestimenta dele, que tinha gnose, ele tinha deixado no 24º mistério. Aí, quando ele ressuscita, ensinou tudo, completou aqui o destino e tal, destruindo os arcontes aqui, aí ele recebe a veste dele de novo, aí ele começa, aí ele tem a gnose de novo, que é essa vestimenta de luz, e aí ele sobe para julgar esses arcontes e para fazer todas essas mudanças, tá? Porque antes as pessoas faziam astrologia, faziam magia, e era muito mais poderoso, conseguiu fazer muitas coisas. Depois que ele muda tudo isso, aí os astrólogos, os magos, esses caras, eles não conseguem fazer tanto quanto fazia antes, tá? Não usa tanta magia quanto antes, porque Jesus mudou. Só quem sabe essas mudanças e faz, ou consulta eles no tempo certo, que consegue ver com clareza e ver as coisas que vão acontecer. Mas o restante, tipo, não consegue. Mas ele fez isso mesmo porque os arcontes quiseram lutar contra ele. Ele falou, que ousadia é essa? Eles querem ser rebelde contra mim, quer lutar contra mim? E aí, tipo, ele falou, então eu vou tirar a terça parte e acabar com essas partes. Senão o mundo também já teria se destruído, tá? Se não tivesse feito isso, porque as pessoas, usando a magia, já se destruíam. E não só a magia, né? Mas se você parar para pensar, entre os adoradores dos arcontes antes, havia muita coisa. Então, quando você via as pessoas que adoravam Sabaoth, eles iam lá e faziam milagres, vamos dizer assim. E os que adoravam os arcontes lá, dos egípcios, como você vê Moisés e os magos do Egito. Os magos do Egito faziam uma magia que fazia a cobra virar um pau virar uma cobra. E aí Moisés veio e falou, eu também sei fazer isso aqui. Fez um pau virar uma cobra. E a cobra de Moisés comeu as cobras dos magos dos egípcios. Todos eles sabiam fazer isso, porque eles invocavam esses poderes dos arcontes. Moisés estava fazendo aquilo não pelo poder do Pai, nem de Jesus, estava fazendo aquilo pelo poder do arconte, que é Sabaoth, o arconte dele, tá? Por isso que eles faziam essas coisas assim, matava de Deus, mandava, Eliseu mandava, o que sorria, uma ursa matava todo mundo só porque xingou ele de calvo, tal, fazia tipo fogo descer do céu e matar todo mundo, tal. Isso aí não é o Pai que fazia, isso aí era um arconte, tá? O Pai de Jesus não faz fogo descer do céu e matar quem não é cristão, entendeu? Mas nos judeus, eles, tipo, você não é cristão, então fogo desse a gente mata aí. Então é esse o ponto, abre um buraco lá e engole quem não adora ele, tá adorando um bezerro lá, de ouro. Então essas partes aí que são essas magias que eles faziam. Aí Jesus ele muda isso, então você pode ver, aí depois fala, Deus não faz mais milagre e tal, porque depois disso eles não conseguem mais fazer. Então você pega um judeu e fala assim, faz fogo descer do céu, ele não consegue. Ressuscita um morto aí, igual o Eliseu fez, eles não conseguem fazer. Mesmo os magos, satanistas também, eles não conseguem ter tanto poder quanto antigamente a gente ouve falar. Antigamente os magos faziam isso, fazia isso, aquilo e tal. Hoje não dá. Porque Jesus acabou com a força deles. Eles conseguem invocar os espíritos aqui, mas não conseguem invocar os arcontes, tá? Como antes. Gente, sabedoria é tudo. Jesus é tudo. Agora Maria vai começar a perguntar. Então, nos livros gnósticos, as mulheres perguntam muito, as mulheres falam muito e elas têm muito acesso a Jesus. O que na igreja católica não tem, o que na igreja evangélica não tem, tipo, e as pessoas
se perderam isso e isso é muito triste. Porque até aqui eu percebo, a maioria das perguntas quem faz são as mulheres. Boa noite, Edilane, boa noite. São as mulheres, sempre as mulheres têm um pouco não, tem muito mais interesse espiritual, muito mais compreensão, entendem muito mais rápido. Então imagina, por 2000 anos foram privadas de poder ler, buscar a Deus. Se buscava a espiritualidade eram chamadas de bruxa, eram assassinadas tal por essa inquisição tal. Eu fico muito triste. Quando eu falo isso, eu fico muito triste mesmo. Assim, parece que vocês não conseguem compreender a minha mente. A minha mente é como se eu tivesse. Quando eu falo isso, é como se eu sentisse a dor delas, assim, da ignorância das pessoas perseguindo, assim, nossa, eu falo da Inquisição, tipo, a mulher, quando eu até sinto, assim, a mulher lá na fogueira sendo perseguida, assim, por causa da ignorância dos homens e dessa religiosidade das pessoas cegas, falar assim, só Deus só tá na Bíblia, entendeu? Porque isso é essa ignorância. Hoje eu tava pensando nisso, e eu já fui assim, quando eu era criança, eu era muito criancinha, e aí eu achava que tudo estava na Bíblia. E aí eu achava que tudo estava ali. Se alguém falasse qualquer coisa, eu falava, não, só a Bíblia, Deus só está na Bíblia, o conhecimento só está na Bíblia, e era assim, eu era criança, né? E aí meu professor falou para mim, você acha que tudo na Bíblia, existem outros livros e tal. E eu comecei a ver. E se alguém falasse de budismo, falasse de energia, falasse de coisa também, eu falava, você está fazendo coisa do diabo e tal. Então é muito triste isso, que hoje a gente pode ter essa liberdade aqui no Brasil, né? E tem outros lugares que não. Então imagina mulheres muçulmanas, mulheres em alguns lugares que não têm acesso, não podem falar de Deus, não podem adorar Deus, não podem dar opinião, não podem fazer. Então eu fico muito triste. E o mundo seria muito diferente, porque as mulheres têm uma compreensão maior e um carinho maior ao ensinar, e a gente teria aprendido bem melhor e não teria essas regras todas aí, loucura. Voltando, diálogo de Jesus com a Virgem Maria. E quando o Salvador acabou de falar, disse, aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. E quando Maria ouviu as palavras do Salvador, contemplou o espaço durante 1 hora. Tá vendo? Gente, não tem como. Ela contemplou o espaço durante 1 hora. Imagina ele explicando tudo e a Maria olhando para o espaço, falando, caramba, tem mais coisa aí do que eu tô vendo, tem como é que é isso aí? Você entende? É esse o ponto. André, você é maravilhosa. André é a melhor aluna. E disse, Senhor, permite-me falar com sinceridade. E Jesus, misericordioso, diferente desses pastores, apóstolos. Gente, é sério, me dá uma agonia, vocês não têm noção. É porque me dá uma agonia, eu não sei se vocês acompanham. Vocês acompanham, vocês não devem ter uma religião. Mas hoje tem assim, sei lá, eu vejo os pastores que se envolvem com política lá, tipo, eles não falam de Deus, é uma coisa assim, ficam um debatendo com o outro, eles falam como se fosse com raiva, sabe? As pregações, assim, eu não sei o nome deles, não, tem um, acho que é Feliciano, sei lá. E aí você ouve as pregações, esses dias ele tava lá